Bem, vamos para o sermão de hoje. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, daqui a pouquinho, para a gente compartilhar agora. Esse é o texto que nos servirá de base para a exposição de hoje. Eu quero usar, neste domingo, dia 16, hoje, e nos 2 próximos domingos, para trabalharmos assuntos que envolvem a família, porque estamos no mês de maio, que é tido como mês da família. Então, hoje, sábado que vem e o próximo, nós trabalharemos coisas da família a partir dos Salmos 127 e 128. Hoje, óbvio, o 127. Para melhor compreendê-lo, nós vamos dividi-lo em 2 principais partes. Hoje, os versos 1 e 2. O 1 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Vou voltar aqui. Obrigado, Evandro. Queridos, o Salmo 127, ele é um dos salmos de romagem, ou Cântico dos Degraus, ou ainda Cântico dos Peregrinos. Na verdade, ele é o 8º deles. É um dos 2 salmos cuja autoria é atribuída a Salomão. O outro é o 72. Só para a gente se posicionar historicamente, aliás, histórica, bíblica e culturalmente, cântico de romagem, ou cântico de peregrinação, ou cântico dos degraus, são os salmos que formam uma coleção de 15. Eles começam no 120 e vão até o 134. E eles eram usados pelos peregrinos ou pelos romeiros que saíam das suas localidades e se dirigiam para Jerusalém, objetivando participar das grandes festividades que ocorriam anualmente lá em Jerusalém, as grandes festas judaicas. Degraus, porque os peregrinos cantavam enquanto iam para Jerusalém e ainda enquanto subiam as escadas do templo, ou numa outra possibilidade de degraus, porque um dos sacerdotes levita, ou até um coro deles, entoava um desses 15 salmos de romagem, dos quais o Salmo 127 faz parte, dentre os quais o Salmo 127, eles ficavam lá nos degraus entoando, ou um coro, ou um dos salmistas, dos sacerdotes salmistas, ou cantores do coro dos sacerdotes, enquanto o povo se chegava ao templo para adorar, servir e se relacionar com Deus. Eu tenho que, enquanto o povo subia ao templo para orar e o sacerdote cantava, eu tenho esse momento como uma espécie de prelúdio, até que o povo adentrasse e lá dentro pudesse adorar. Conforme Dwight Moody, a ênfase aqui nestes versos 1 e 2 do Salmo 127 é colocada sobre a futilidade do esforço humano sem a ajuda de Deus. O que nós podemos dizer que temos nestes versos 1 e 2 do Salmo 127 que nos dizem respeito a questões da família neste mês de maio? 2 fatores eu quero dizer que nós podemos pensar sobre isso. O primeiro é que nós podemos dizer que temos a condição de uma total dependência do Senhor
como meio de se relacionar com Ele, caso queiramos sucesso nas nossas famílias, nos nossos empreendimentos. O verso 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Queridos, lendo o verso de número 1, como o fizemos, quando o texto diz, se o Senhor não edificar a casa, ou não guardar a cidade, significa que todo esforço, todo empenho humanos, toda dedicação e consagração humanas, sem o Senhor, será tudo absoluta e simplesmente inútil. Gostemos ou não disso, aceitemos ou não, é assim que as coisas funcionam. Sem Deus, queridos, não dá. A coisa não vai, não dá pé. A total dependência do homem de Deus, ela está ilustrada com a referência às diligências humânicas básicas. Construir uma casa ou guardar uma cidade não adiantam nada de acordo com os padrões divinos se Deus não for incluído nos planos e nos esforços do homem. As casas precisam ser construídas para substituir as que estavam a cair, ou para ampliar as suas dependências. Era necessário para o cuidado das novas famílias. Durante a noite, era necessário que a cidade fosse vigiada, que a sentinela estivesse no muro da cidade para avisar acerca de eventuais ataques inimigos. Mas, queridos, as atividades cruciais para a sobrevivência da família e da comunidade estavam sujeitas ao fracasso se Deus não fosse levado em consideração. Guardadas as mais que devidas proporções, um texto que eu gosto muito de citar, Jesus disse isso, ou quase isso, em João 15:5, quando afirmou, sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Como regra da aliança, somente se Deus estiver no empreendimento, tudo vai correr bem. Segundo o comentário bíblico expositivo do Velho Testamento, a mensagem também parece se encaixar no período de Neemias, após o exílio. Na época de Neemias, reconstruir e fazer reparos nos edifícios, as famílias precisavam de casas com urgência. De outro modo, mesmo com todos os seus esforços, a nação judaica não teria futuro algum. Neemias 7, verso 4, registra, por exemplo, o seguinte: a cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela, e as casas não estavam edificadas ainda. Cercada de inimigos, Jerusalém precisava de portas e de muros fortes, bem como de vigias em alerta, dia e noite. Mas, queridos, sem Deus guardando-os, sem Deus protegendo-os, sem Deus agindo em favor da cidade, tudo seria inútil, não teria valor algum. Destacamos a importância de se depender totalmente de Deus, porque os vereditos são em vão. 2 vezes acontece isso no verso 1. Inútil vos será, 1 vez no verso 2. São pronunciados, então, 3 vezes contra qualquer tipo de autossuficiência humana. Nós podemos afirmar, queridos, que Deus e o homem envolvem-se em uma certa parceria, entre aspas, né, na aliança. E nenhum homem deve se atrever a dispensar o parceiro maior, que é Deus. Nas palavras de F.F. Bruce, as horas extras mais longas gastas em dedicação no trabalho penoso não garantem sucesso, porque o segredo é trabalhar com confiança na graça de Deus,
como um fator decisivo de prosperidade, como bem expressou Paulo, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 10. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. E ainda, podemos acrescentar Filipenses 2, 12 e 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como realizar segundo a sua vontade. Queridos, com essas palavras, se o Senhor não edificar, o salmista afirma que a vida longe de Deus não vale a pena. A construção de uma casa que figurada, simbólica e metaforicamente pode ser a nossa vida pessoal, ou a nossa família, ou a nossa carreira profissional, ou carreira estudantil, carreira acadêmica, ou até a nossa igreja, é tudo inútil se o Senhor não participar, se o Senhor não se fizer presente. Como nós cantamos num dos louvores do nosso cancioneiro, distante de ti, Senhor, não vale a pena existir. Conforme Albert Barnes diz, a ideia é que o povo seria totalmente dependente de Deus. Não importa qual seja a nossa habilidade, a nossa força, a nossa indústria, tudo será em vão, a menos que Deus nos ajude. Barnes diz assim ainda, eles dependem dele para a vida, para a saúde, para a força, para a sabedoria prática, para uma vida de disposição para continuar o trabalho e para ter sucesso em Deus. Afinal, o trabalho pode ser destruído pelo fogo, por uma tempestade, por um terremoto, por uma irrupção de inimigos, e pelo resultado. Portanto, eles são totalmente dependentes de Deus. Sobre Deus ajudar, proteger, amparar a cidade, Barnes diz que a palavra traduzida como waket significa estar sem sono. E então assistir. A alusão é ao vigia ou ao guarda, designado para manter a cidade, e a cidade, seja qual for a diligência, cuidado, a fidelidade de alguém assim designado para guardar uma cidade, essa sua guarda deve depender apenas e tão somente de Deus. Joseph Benson, no seu comentário sobre esta passagem, diz que o sucesso de todos os nossos empreendimentos depende tão inteiramente da bênção de Deus que é inútil tentar qualquer coisa sem ela. Em vão é construir casas ou cidades, ou se esforçar para sustentar famílias, ou estabelecer estados, a menos que Deus prospere o desígnio. E o cuidado do vigia, do soldado ou do magistrado não tem propósito, a menos que a providência divina seja igualmente a guarda. Até mesmo o homem diligente, queridos, dedicado, esforçado, empenhado, verso 2, que trabalha desde a manhã até a tarde da noite, não pode esperar ter sucesso sem as bênçãos, sem a ajuda, sem o apoio de Deus. Nós temos a possibilidade de observar, à luz dos dizeres dos versos 1 e 2, que construtores, sejam de casas ou de cidades, de sistemas ou de estruturas, de fortunas ou impérios, e até mesmo de igrejas, todos trabalham e trabalharão em vão, inutilmente, sem que o Senhor os ajude, os apoie, sem que o Senhor participe. Mas
que, sob o favor divino, eles desfrutam de perfeito sossego, de paz, de harmonia e de prosperidade. Então, queridos, seguranças particulares, guaritas, câmeras, cachorros bravos, muros e portões altos e quase intransponíveis. Toda a parafernália eletrônica ajuda, é importante, é significativo, mas se o Senhor não guardar, se o Senhor não proteger, se o Senhor não se fizer presente, nada, absolutamente nada disso resolve. Essa é a primeira situação que eu quero deixar com os nossos corações na noite de hoje. Sem o Senhor, não somos nada, não fazemos nada. Segundo, nós temos aqui como consequência da nossa total dependência e confiança no Senhor, que ricas e copiosas bênçãos ou providenciais dádivas divinas nos são disponibilizadas a nós e a nossa família. Olhem o verso de número 2. Queridos, quando, por confiar e depender de Deus, nós não fazemos nada de nós mesmos, ou por nós mesmos, ou para nós mesmos, é justamente aí, como consequência desse nosso depender confiantemente de Deus, que o Senhor faz ainda mais. Porque o texto diz assim, aos seus ele dá enquanto dorme. Neste versículo 2, também afirmamos que o Senhor dá significado ao trabalho. Nós lemos assim, será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Significa que toda e qualquer atividade desempenhada em todo e qualquer dia e horário, a menos que Deus esteja aí para proteger, para guiar, para dar provimento, para sustentar a vida e dar continuidade a ela, não tem valor nenhum. Não serve para nada em termos de realização, de construção, de ação, de produção com sucesso. Eu conversava um dia desses com um amigo, e ele dizia, sabe, Ricardo, eu estou cansado de fazer como cachorro, que corre atrás do próprio rabo e não sai de lugar nenhum. Às vezes eu esqueço de confiar e depender de Deus e eu me sinto assim. Queridos, outra coisa importantíssima, quando o texto diz o pão de dores, implica em observarmos a essência da vida das pessoas com as suas vidas afastadas do Senhor. Porque até a comida que deveria nutri-las para poderem viver e ter gosto nisso, só faz mantê-las no mesmo estado infeliz, sem realização pessoal e até familiar. Por isso, pão de dores. A expressão do Salmo, aos seus amados ele dá enquanto dormem, precisa ser claramente compreendida. Primeiro, porque Deus faz aqui uma distinção muito objetiva, queridos. O texto fala em aos seus amados. Então, não é a todos indistintamente, mas só aos que são amados do Senhor. E a estes, o texto diz, o Senhor dá enquanto dorme. Segundo, nessa distinção, ou o trabalho exaustivo, cansativo, penoso, improdutivo, sem sucesso, sem realização, a despeito de todo o esforço, todo o árduo trabalho, toda a dedicação. Quando o texto diz aos seus, ele dá enquanto dorme, não significa deixar de trabalhar ou não trabalhar, deixar de batalhar na vida ou não batalhar na vida, ou deixar de fazer, deixar de realizar, deixar de agir, ou simplesmente não fazer nada. Antes, tem a ver com a confiança e dependência expostas no verso 1. Que quando Deus é tido como digno de confiança e dependência, o trabalho dos seus amados
é frutífero, é próspero, é um trabalho bem-sucedido, é um trabalho que cresce, que aumenta, que rende, que tem boa colheita garantida. Então, queridos, nesta primeira exposição dos Salmos 127 e 128, durante este mês de maio de 21, estes dois primeiros versículos do Salmo 127 trazem-nos pelo menos essas duas mensagens. Primeiro, podemos dizer que a condição de uma total dependência do Senhor é o meio de se relacionar com Ele, caso eu e você queiramos sucesso em nossas vidas pessoais, em nossas famílias e em nossos empreendimentos. Sem o Senhor, nada somos, nada podemos fazer, nada realizamos com sucesso, nada ganhamos, nada conquistamos, em nada obtemos vitória ou conquistas pessoais, familiares, em nada prosperamos. E segundo, nós podemos dizer como consequência da nossa total dependência e confiança no Senhor, que ricas e copiosas bênçãos ou providenciais dádivas divinas nos são disponibilizadas. O verso 2 diz que o nosso trabalho, os nossos projetos pessoais e familiares, quando confiamos e dependemos de Deus, frutificam seguramente em bênçãos. Aos seus, Ele dá enquanto dorme. Enquanto nós dormimos, o que é que nós podemos fazer para ter sucesso nos nossos empreendimentos? Nada, estamos dormindo. O que é que podemos fazer para a nossa família ser próspera enquanto dormimos? Nada, dormimos, não tem atividade. A nossa lavoura, o nosso trabalho, o nosso ganha-pão, o que podemos fazer enquanto dormimos? Nada. Mas se enquanto dormimos, confiamos no Senhor e dependemos dEle, o texto diz, Ele dá enquanto dorme. Essa é a palavra que eu quero deixar com os nossos corações. Queremos prosperar? Confiemos no Senhor. Queremos ter sucesso? Dependamos do Senhor. Porque, como consequência, Ele garante aos seus, Ele dá enquanto dorme. Eu quero orar com vocês sobre essas coisas. Vamos lá? Senhor Deus, por mais que nós falemos, e parece-me que isso é o básico do básico, a verdade é que colocar isso em prática nem sempre é tão fácil assim. Falar que nós temos que depender do Senhor é uma coisa, depender é outra. Falar que nós precisamos confiar no Senhor quando tudo vai bem, isso é uma coisa. Quanta gente hoje, no meio ainda dessa pandemia, tem dificuldade em confiar no Senhor. Gente que perdeu o trabalho, de confiar que o Senhor é poderoso para abrir uma nova parte de trabalho, uma nova porta de trabalho no meio da pandemia. Gente que perdeu entes queridos ou amigos queridos. E que às vezes questionam o Senhor, por que o Senhor levou uma pessoa tão boa, enquanto gente tão ruim ficou? Mas não é tão fácil, não. Falar é fácil. Fazer que é o negócio. Então, oramos para que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. E quando, na nossa carnalidade, na nossa humanidade pecaminosa, passe pensamento sobre os nossos corações e mentes, que às vezes nos fragilizam e nos deixam vulneráveis, porque pensamos e questionamos teus planos, teus ideais. E às vezes falhamos, porque nós não confiamos como devíamos confiar, não acreditamos como devíamos acreditar. Tem misericórdia, Senhor, perdoa-nos e ajuda-nos, renovando-nos na fé, renovando-nos no compromisso, renovando-nos no comprometimento.
Para nós termos sucesso, precisamos confiar no Senhor. Para nós termos conquistas, precisamos depender de Deus. Todo o nosso trabalho, todo o nosso esforço, ele será inútil se o Senhor não nos abençoar. Mas não é porque o Senhor nos abençoa que a gente não vai fazer nada. Pelo contrário. O nosso esforço tem que ser abençoado pelo Senhor. O nosso empenho tem que ser abençoado pelo Senhor. Então, nos abençoe. Dê-nos a continuidade de uma boa noite, neste domingo ainda, e uma boa semana pela frente. Nos ajude. Oramos em nome de Jesus. Amém.